Uma única frase da Escritura é de muito mais valor do que 10.000 ideias e argumentos humanos. Esta é a frase desta apostila, base desta apostila, apostila Primeiro Deus, aprendendo a meditar na Bíblia. É a apostila que você sabe, nós estamos utilizando nesta jornada que estamos vivendo agora de 40 dias. 40 dias de oração, 40 dias de comunhão, 40 dias de entrega, 40 dias de renovação de nossos pactos, 40 dias de leitura da Palavra de Deus, de leitura da Bíblia. Começamos com o Salmo 111 e já estamos no Salmo 119. Este é o 9º dia nesta caminhada, 9º dia nesta jornada especial. E você não pode ficar de fora. Se você não tem apostila, você pode pedir em uma de nossas igrejas adventistas do 7º dia para o pastor ou para o líder, o diretor de mordomia cristã, e ele pode lhe dar essa apostila. Você encontra uma igreja adventista, caso você não saiba, no site encontreumaigreja.com.br, tudo bem? Mas não esqueça, caso não tenha mais apostila nem nada, acompanhe o programa aqui conosco, Reavivados por Sua Palavra, e a gente vai dando as dicas para você, as deixas, todos os dias, para que você estude a palavra, para que você cresça espiritualmente e para que você aumente a sua fé cada dia mais, porque a luz, o conhecimento da palavra de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Bom, como eu disse, hoje é o Salmo 119. Eu até vou parar de falar aqui e vamos logo para a Bíblia, porque nosso tempo aqui é curto, não é grande, e o Salmo 119 é enorme. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Ele tem aqui muitas páginas, e cada versículo é uma pérola, cada versículo dá um sermão, cada versículo traz um ensinamento profundo, são 176 versículos cheios de bênçãos. Uau! Por isso, eu não tenho como ler todos os versículos contigo agora. Eu vou ler alguns deles apenas. Um comentário sobre o Salmo 119. Ele trata-se de um hino. Ele é um acróstico sobre a lei de Deus e sobre a força que vem de Deus em meio à opressão e também a força que vem de Deus sobre a questão da fidelidade do Senhor. Também ele é formado da seguinte forma, ele é um acróstico, em português nós não conseguimos notar isso, mas ele é um acróstico porque um grupo de 8 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento. 8 substantivos são utilizados no Salmo 119 para se referir à lei de Deus e às suas instruções. E a lei de Deus, ela é apresentada no Salmo 119 como não só uma ferramenta, mas a revelação do Senhor. Ela é apresentada de forma extraordinária. Portanto, o salmista recomenda que nós meditemos dia e noite na lei de Deus. Bom, os primeiros versículos do Salmo 119 dizem o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ele já começa dizendo que quem anda na lei de Deus é feliz. Ele também diz o seguinte: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e que buscam a Deus de todo o coração. Deus tem que ser buscado de maneira íntegra, não parcialmente. Não é um pé aqui, fora do caminho de Deus, e o outro pé ali dentro do caminho de Deus. Não. Deus tem que ser procurado de maneira íntegra, todo o coração. Bem-aventurados, também ele diz no verso 3, os que não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Ele diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Então os mandamentos do Senhor devem ser cumpridos literalmente, um após o outro. Caso você queira conhecer mais sobre os mandamentos de Deus, tão citados aqui no Salmo 119, você pode ir lá para Êxodo, capítulo 20. Ali estão todos os 10 mandamentos. Eles também estão espalhados ao redor, ao longo da Bíblia, mas lá estão os 10 mandamentos como escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Depois nós lemos aqui algo interessante no verso 6. O salmista diz, então, não terei de que me envergonhar se eu considerar todos os mandamentos. E aí ele faz uma pergunta no verso 6. O verso 6 é um dos versículos que minha esposa gosta bastante. O verso 9.
O 6 é o que eu acabei de ler. O verso 9 diz assim: de que maneira poderá o homem, ou poderá o jovem, guardar puro o seu caminho? Ele faz uma pergunta retórica, mas ao mesmo tempo ele dá a resposta para a pergunta. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Então, a Bíblia Sagrada nos dá forças, nos dá conhecimento para que a gente tenha condições de sermos pessoas fiéis, sermos pessoas puras e vencermos as tentações. Amém? Outro versículo que eu gostaria de ler aqui para você, verso 18. O salmista diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O verso 29, ele diz: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. No versículo 37 e 38, o salmista diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma o teu servo a tua promessa. A lei de Deus aqui é identificada como, mais do que com uma ordem ou com uma intimação, ela é identificada com uma promessa. Isso é muito interessante, porque a lei de Deus é como se fosse uma cerca, um muro de proteção. Ou seja, ela nos protege de sofrermos, ela nos protege de problemas. Por exemplo, um dos mandamentos diz assim: não adulterarás. Quando um homem ou uma mulher obedece esse mandamento, é fiel nesse quesito, pela graça de Deus é fiel, o que acontece? A pessoa é feliz, porque quando o marido trai a sua esposa, vem um monte de tragédias sobre a sua vida. Ele começa a ser desprezado, ele passa a ter problemas financeiros, ele passa a ter a consciência pesada, muitas vezes vem doenças por ocasião dessa traição, desse adultério. Às vezes ele é rejeitado pelos amigos. Quantos problemas nós temos quando nós somos infiéis, desobedecemos a lei de Deus. Por exemplo, a lei de Deus diz que nós não devemos furtar, não devemos roubar. Quanta gente tem sofrido por desrespeitar esse mandamento. Talvez você não seja um ladrão de banco, mas tem muita pessoa que rouba a glória de Deus, é desonesto no trato com os impostos, por exemplo, desonesto no dia a dia, no seu trato comercial. Então, quando nós obedecemos à lei de Deus, nós somos protegidos. Por isso, ela é chamada de promessa aqui no versículo 38. Há uma promessa de Deus de que nós seremos protegidos se nós formos fiéis. Amém, irmão? Muito bem. Há muitos outros versículos que eu poderia citar para você. Mas eu quero destacar aqui o versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia Sagrada no Salmo 119 é chamada de lâmpada, é chamada de luz. Quando nós não temos uma luz ou quando acaba a energia e está de noite em nossa casa, às vezes a gente perde o rumo, a gente não acha as coisas e tal. É importante a luz. A luz nos mostra o caminho, ilumina por onde devemos andar e nos identifica. A Bíblia Sagrada é esta luz que ilumina o nosso caminho. Se nós lermos a Bíblia, nós também seremos uma luz. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Nós só seremos luz se nós estivermos conectados com a fonte de energia, que é a palavra de Deus. Outro verso que eu queria destacar para vocês é o verso 145, que diz: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. Clamo a ti e salva-me. Guardarei os teus testemunhos, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Então o salmista diz que ele levantava bem cedinho para ler a palavra, para orar e para buscar o Senhor. Vamos imitar o salmista? Bem, há muitos outros versículos lindos aqui ainda sobre a lei de Deus, sobre a Bíblia, a palavra, o cuidado do Senhor. Eu quero incentivar você a ler o Salmo 119 na sua casa. Você certamente será reavivado, transformado. A palavra de Deus vai mudar você. E para terminar, eu quero pegar aqui a apostila
para nós lermos juntos o que está escrito sobre o Salmo 119. Vamos lá então? A apostila, nas atividades de hoje, ela sugere o seguinte. Primeira atividade, na leitura de hoje, eu aprendi que Deus é sempre fiel e permanece ao meu lado em meio à opressão e aos desgastes que a vida me impõe. Que Deus é doador da sua lei e que a sua lei é um reflexo do seu caráter. Depois, a segunda atividade da apostila sugere que na leitura de hoje eu aprendi que Deus pode. Deus pode ser encontrado quando procurado de todo o coração. Deus pode fazer-me ou oferecer-me coisas boas se eu dispuser a fazer a sua vontade. E a terceira atividade que a apostila propõe é o que Deus quer de mim. Ao ler o Salmo 119, escreva o que Deus quer de você. Então eu não vou propor isso hoje para ti. Leia com calma o 119. Sente-se, leia, medite, desfrute. Você pode até ler uma parte de manhã, outra parte à noite. Mas leia, desfrute desta leitura. Ela vai mudar a sua vida com certeza. O Salmo 119 é um caminhão de bênçãos. Cada versículo apresenta ali uma verdade abençoada para nós hoje. Então eu termino com a seguinte frase. O nível de nossa paixão é a proporção da nossa intimidade com Deus. Uau! O nível da nossa paixão é a proporção da nossa intimidade com Deus. Vamos ser mais íntimos de Deus então? Vamos orar mais? Eu quero orar com você agora. Quero colocar você e a mim na presença, cada um de nós na presença de Deus. Bondoso Pai, o Salmo 119 nos desafia a sermos fiéis, a lermos, estudarmos, ensinarmos a santa lei de Deus, a lermos, estudarmos e praticarmos a Bíblia Sagrada, a palavra que é nossa luz, que é nosso guia. Ela nos livra do pecado, ela nos dá forças para prosseguirmos, ela nos ensina o caminho a seguir. E é por isso que agora, Pai, eu quero clamar em nome de Jesus por sabedoria, para entender a Bíblia, por coragem para praticar a Bíblia e por forças para guardar os 10 mandamentos da lei de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Grande amigo, grande amiga, um bom dia, Deus te abençoe. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.